Hoje vim aqui fazer um vídeo bem ah, até que rápido, mas é um vídeo bem hands-on para mostrar para vocês sobre a questão do dual write, que é um assunto que eu escrevi no blog e eu falei que eu ia fazer um vídeo prático sobre esse assunto, né? Bom, para mostrar o problema do dual write na prática, eu criei esse projeto aqui, está no meu GitHub, Arthur Gregório, serviço pedidos, está todo em português. Basicamente a ideia aqui desse projetinho é simular o problema do dual write, né? E como que a gente vai fazer isso? Bom, já baixei o projeto aqui, abri IntelliJ. É, Basicamente esse projeto é uma API simples, tá? Tem uma APIzinha aqui, ó, uma REST controller. Essa REST controller ela tem aqui um método create para criar pedidos, tem um get by ID e tem um separação finalizada. Ah, O que basicamente essa API faz é ela cria pedidos, ela lista os pedidos e ela tem esse método aqui que, em teoria, né, se a gente estivesse tentando trazer isso para o mundo real, seria mais ou menos o fluxo assim. Essa API é usada para criar um pedido, então tem um serviço externo, outro microserviço dentro da sua estrutura de serviços aí da sua empresa que poderia chamar aqui para criar um pedido, né? E aí, em determinado momento, esse pedido ele aconteceu várias outras coisas em vários outros serviços dentro da infraestrutura da empresa. E aí existe um serviço de fora que poderia ser, sei lá, um sistema de estoque terceirizado. Sei lá, imagina que a tua empresa trabalha com um sistema diferente para entregas e um sistema diferente para fazer parte do estoque, né? E aí esse sistema de fora, né, precisa avisar que esse pedido né, tá liberado para ser enviado, né? Então a gente tem um endpoint, basicamente, né? Isso aqui também poderia ser uma chamada via serviço não, via evento, poderia ser você escutando um tópico numa fila, né? Um tópico na Amazon ou uma fila de eventos. Mas aqui eu preferi deixar como uma API REST, porque eu acho que é aonde esse problema do dual write ele se materializa de maneira mais clara, né? Então, vem a chamadinha REST aqui, um serviço externo, falando, ó, a separação do pedido tal foi finalizada. E aí, esse cara aqui basicamente executa uma lógica bem simples, né? Ele verifica se o pedido existe, se não existe a gente já tem aqui um erro, né? Se existe, a gente vem aqui para o aguardar envio, que é um serviço, basicamente é uma service do Spring, que vai fazer o quê? Ela manda o pedido para ser aguardado o envio, né? Então, até tem um método perdido aqui aguardando separação. Isso aqui fica para uma outra etapa, mas eu coloquei aqui uma explicaçãozinha. Ó. O que é o dual write? Né? Então, essa aqui é a materialização do dual write que eu escrevi lá no nosso artigo lá no blog. Então, eu tenho uma chamada de um serviço. Né? Reparem que esse serviço aqui ele não é transacional, né? Esse método aqui ele não é transacional, então ele não define uma transação. Então, esse já é um primeiro ponto. E aqui eu executo basicamente duas operações. Vocês podem ver aqui que é muito simples, né? Então são duas operações. Eu basicamente faço um update do status do pedido. Então eu pego o ID do meu pedido e altero o status dele para aguardando envio. E em seguida eu pego o meu pedido atualizado, ou seja, eu faço uma busca no banco pelo ID, pego o meu pedido atualizado, né? E publico um evento, né? Que seria a liberação do pedido. Então imagina lá que no seu sistema né, no seu fluxo de envio uma determinada compra, né, o serviço que fez a separação do estoque, ele fez uma chamada, avisou o serviço que cuida do ciclo de vida do pedido para falar assim, ó, coloca esse cara aí como aguardando envio e libera ele. O que seria esse liberar ele, né? Vamos imaginar aqui que poderia ser, por exemplo, enviar um e-mail, poderia ser, sei lá, alocar a entrega lá na transportadora, poderia ser avisar a um
sei lá, um pessoal específico dentro da empresa que tem que ir lá buscar o pedido no estoque, a caixa, né, do pedido no estoque e colocar isso disponível na área de embarque lá para poder mandar para a transportadora, né? Então poderia ser N coisas e realmente para o pedido, né, para o serviço de pedido, isso não importa exatamente o que é que está acontecendo aqui. O que importa é saber que ele altera o status do pedido para aguardando envio e ele dispara um evento para quem precisar saber, dizendo que o pedido foi atualizado e que ele tem um novo status, né? E na verdade esse pedido ele foi liberado para envio. Então, esse cara aqui, por debaixo dos panos, ele nada mais nada menos do que um log info, mas ele poderia ser uma publicação no Kafka, poderia ser uma publicação no SQS, no SNS, poderia ser um envio para uma fila do ActiveMQ, poderia ser N coisas aqui. Poderia ser até outra chamada REST. De você enviando, sei lá, alguma coisa para a transportadora falando assim, viu, aloca para mim aí um pedido de coleta do pedido XPTO. Poderia ser N coisas aqui. Mas reparem que são duas operações. Então eu tenho a primeira operação e eu tenho a segunda operação. E na prática, esse código aqui ele parece muito inofensivo, certo? Mas ele tem um problema muito sério, que é o dual write. O que é o dual write? Eu tenho duas operações de escrita na mesma transação, né? Então, isso aqui, esse método aqui é uma transação só, apesar de eu não ter um transactional aqui para definir uma transação propriamente dita, né, que seria uma transação a nível de banco, né, poderia assim dizer, o que é normalmente o que você está acostumado a ver em services. Quando você trabalha com múltiplos tipos de comunicação, né, você passa a não ver mais essas palavrinhas tipo serve, tipo a transactional aqui em cima, né, de um método dentro de uma service, né. Eventualmente não tem nada. Por quê? Porque provavelmente é uma chamada de uma criação de um evento e disparo de envio desse evento, uma chamada REST, e tudo isso não é transactional de banco de dados. Isso são transações, mas são transações a nível de operações aqui, né? E o que vai acontecer, né? Aí falando já tipo dessa transação em si, né? O que vai acontecer, por exemplo, se eu tiver um erro, né? Vamos supor que eu tenho um erro no momento de eu salvar o status do pedido, né? Eu te salvei o status do pedido, mas sei lá, em algum momento isso aqui, ó, não funcionou. Teve um erro aqui dentro. Tipo, sei lá, ele não conseguiu encontrar o pedido. Obviamente aqui a gente já sabe pela execução aqui do optional, né? Mas vamos supor que tivesse um outro erro, sei lá, na hora de tentar enviar esse evento aqui, o Kafka estava indisponível, ou eu não consegui publicar porque, sei lá, morreu o serviço, alguma outra coisa do tipo. O que ia acontecer? Bom, a gente ia ter uma inconsistência. A gente pode ver isso na prática, olha só. Eu vou fazer aqui o processo normal. Primeiro eu vou mostrar aqui, ó, o MongoDB, tá? Vazio, né? Eu vou rodar o projeto aqui. Tá o projeto lá executando, parei parará. Beleza. Iniciou. Aí eu vou vir aqui e vou executar a criação de um pedido. Pronto, criei um pedido. Ó, esse aqui é o pedido que eu criei. Vamos ver como que ele foi criado. Se eu abrir aqui no Mongo, der um find, ó lá, aguardando pagamento. Então, esse aqui seria o primeiro estado do meu pedido, né? Tá lá os itens do pedido e tudo mais. Beleza? Então, meu pedido está criado. Aí, executou todos os outros processos, executou todas as outras coisas que tinha para executar e veio lá então o nosso sistema de entrega e disse que o nosso pedido está liberado para ser enviado, né? Então ele vai dar um patch dizendo separação finalizada. Se eu executar aquilo ali, beleza, tive um 202 aqui. E aí, se eu vim aqui no meu banco, olha só, vocês olhem o status do pedido aqui, ó, aguardando pagamento. Não find, está aguardando envio, beleza? Então, fluxo aconteceu normal. Esse é o happy path. Beleza. E agora, se der errado, vamos fazer uma alteração aqui nesse código. Se eu vim aqui no meu código e colocar aqui, ó, deixa eu só tirar essa coisa aqui da frente. Colocar aqui, exatamente depois dessa etapa aqui, vamos supor que na hora de publicar no Kafka deu alguma coisa errada. Vou colocar aqui um throw
throw new, sei lá, illegal. Não, vamos fazer diferente. Vamos fazer assim, ó. Que daí eu não preciso efetivamente colocar explicitamente aqui um, um, um throw new aqui no meu código. Eu simplesmente coloquei aqui um random ID, então o que vai acontecer? O pedido não encontrar exception vai acontecer, beleza? E daí, o que eu espero aqui? Bom, isso aqui é uma transação, ela tem que ser atômica, né? Eu não posso ter alteração do status do pedido sem que eu tenha liberado ele para envio, certo? Então vamos lá, vamos criar outro pedido. Vamos vir aqui, primeiro vamos executar o projeto. Beleza. Se eu der um play aqui agora, ó, criou o pedido, tá? Se eu vir aqui no banco, eu devo ter dois pedidos agora. Olha lá, dois pedidos, um aguardando pagamento, né? E o outro ali que já estava. Aí eu venho aqui, ó, e vou rodar o patch nesse cara. Play. E pronto. Tive um erro 500. Qual que foi o erro? A mensagem: pedido tarará não foi encontrado. Vamos ver o que aconteceu com o nosso pedido? Lembra que ó, ele estava aguardando pagamento. Se eu der um find aqui agora, ó, ele está aguardando envio. Aí vocês imaginem assim, ó, lá no seu sistema de entregas, o teu pedido foi modificado para aguardando envio, né? Quando você olha num sistema, ele está aguardando envio. Porém, o evento de alocação da coleta do pedido lá na transportadora, que é gerado por um outro sistema que escuta esse evento que a gente não publicou no Kafka, não aconteceu. E aí o que acontece? O cliente recebeu o e-mail, porque provavelmente o disparo do e-mail dizendo que o pedido saiu para entrega está sendo feito em outro lugar, ou até mesmo poderia ser esse processo ali já escutando o evento, e aí, sei lá, aloca na transportadora e envia o e-mail para o cliente. Então o cliente não teria recebido o e-mail, a transportadora não fica sabendo que tem esse pedido para coletar, mas no sistema, quando alguém for consultar e falar assim, ah não, o pedido do fulano já foi enviado, né? E aí? A gente tem uma inconsistência bem grande, né? O pedido está lá no limbo. Ele está enviado para alguns, mas os outros que deveriam saber que ele foi enviado simplesmente não sabem. Bom, esse é o dual write. Arthur, mas e se eu pegar e inverter? Publicar o evento primeiro, depois alterar o status? O efeito vai ser o mesmo, pessoal. Por quê? Porque se rolar um erro aqui no Kafka, o meu banco de dados não vai ser atualizado. Beleza? Mas se o Kafka publicar e der um problema na hora de atualizar o banco de dados, eu vou ter enviado um pedido, um evento de pedido liberado, mas eu não vou ter alterado o status aqui. E isso poderia gerar outras inconsistências. Então a gente só estaria basicamente invertendo o problema de lugar. É... Arthur, mas isso é bem simples de resolver. Se eu tivesse uma transação aqui do meu banco de dados, né, se eu tivesse habilitado o meu MongoDB aqui em modo cluster com o replica set ali, né, e tivesse colocado o transactional aqui, né, o próprio mecanismo do Spring ia cuidar disso? Ia. Porém, todavia, entretanto, não é o contexto que a gente tem no dia a dia. Às vezes, no contexto que a gente tem no dia a dia, a gente não tem transação acontecendo para todos os lados, tá? Então, esse aqui é um contexto bem específico aonde você não tem uma transação. Esse método aqui, lembrem-se, ele não tem uma transação, um controle transacional no mesmo estilo que a gente tem com o JPA ou que a gente teria aqui com o MongoDB se tivesse habilitado, né? Porém, existem maneiras da gente contornar isso aqui, né? Como que a gente resolve esse problema de vez, né? Existem basicamente duas maneiras bem conhecidas de fazer. Existe o Saga Pattern, que eu não vou entrar em detalhes aqui, e existe o Outbox Pattern, que é basicamente o que o Outbox? É um cenário onde eu vou processar isso aqui e eu vou fazer uma única operação de gravação, né? Eu vou pegar e vou gravar tudo num lugar só e alguém depois vai ler esse outbox, né? E vai executar o que precisa ser executado.
Eu vou mostrar aqui como criar o Outbox, né, usando o MongoDB aqui. Mas eu não vai ser nesse vídeo que eu vou mostrar a parte de como enviar o evento. Mas lá no post, lá no blog, eu deixei algumas referências para quem quiser já ir atrás e olhar. Eu vou fazer um vídeo, um post dedicado só a isso depois, mas eu já deixei umas referências lá para quem quiser ir atrás, usando um exemplo lá que é o Debizium, tá? Mas aqui, o que eu vou fazer? Bom, basicamente, eu vou só dar rollback nesse código aqui, que a gente não precisa dessas mudanças aqui. E eu vou mudar para cá, para o meu Outbox Pattern, que é um outro branch que está aqui nesse repositório. Nesse branch aqui, eu já tenho umas mudanças no meu código, tá? Vamos ver aqui de novo o método aguardar envio. O que meu método aguardar envio está fazendo? Ele basicamente ele recebe, continua recebendo o pedido, só que daí ele vai criar o outbox desse pedido. O que é o outbox, tá? Se a gente for olhar aqui dentro do pedido, eu criei um objeto aqui, ó, chamado Outbox. E esse cara, ele basicamente vai ter os dados necessários para que eu dispare o evento. Nada mais do que isso, só os dados que eu preciso para poder fazer o envio do evento, tá? E aí, aqui no meu mudar status do pedido, o que eu vou fazer? Eu crio o Outbox, eu mudo para aguardar o envio, ou seja, eu criei esse método aqui que faz o quê? Altera o status atual para aguardando envio. E depois, o que eu faço? Eu salvo o meu pedido. Reparem que eu não tenho mais o envio do evento aqui. Por quê? Olha só. Se eu pegar e executar esse código aqui, vamos executar ele, beleza. Rodei aqui, ó. Tenho só esses dois aqui. Reparem que não tem o Outbox aqui ainda. Se eu vim aqui criar um novo pedido, olha só. Criei. Beleza. Criei o pedido. Vamos lá, olhar no banco. Reparem que ainda está aqui, ó, aguardando pagamento. Não tem Outbox. Mas o que vai acontecer se eu executar o patch? Vamos lá. E play no patch. Deu lá 202. O que vai acontecer aqui agora? Olha só. O meu pedido agora tem um novo objeto aqui dentro, chamado Outbox. O que esse cara tem? Basicamente o nome do cliente, os itens e o ID do meu pedido. E ele está aguardando envio. Tá, Arthur, mas na prática o que mudou? Mudou que eu não tenho mais a possibilidade de falhar uma segunda vez. Eu simplesmente, é, se acontecer um problema aqui dentro, por exemplo, na hora de salvar o meu pedido, ele simplesmente não vai alterar nada, né? Não vai ter o outbox, não vai ter gravado o outbox e eu também não vou ter alterado o status do pedido. Mas para que vai servir esse outbox? Bom, imaginem que depois, igual eu mostrei lá no blog, tem um desenho bonitinho lá. Depois, esse outbox ele vai ser lido por um serviço externo, que pode ser, numa versão mais sofisticada dessa solução, poderia ser um Debizium, que, por exemplo, consegue ler o changelog do meu MongoDB e identificar que eu tive um novo registro gravado, né, um novo documento gravado no banco, e então fazer a leitura só do outbox desse documento que ele gravou. Eu poderia, por exemplo, ter um serviço com uma. E aí seria a implementação mais simples e a implementação que talvez eu usaria por primeiro antes de efetivamente ir para uma coisa mais rebuscada como o Debizium, né? Seria colocar, por exemplo, um serviço autônomo, ter um novo serviço que poderia ser chamado de serviço de envio de dados do pedido. E esse serviço de envio dos dados do pedido, ele ficar lendo, né? Ele lê esse outbox e disparar o evento. Então o trabalho dele seria único, seria basicamente disparar esse evento. Se a gente vir aqui no blog, ó, eu vim aqui, ó, problema do dual write, seria essa solução aqui, ó.
Então a gente basicamente fez o que ali? A gente tem o nosso serviço número um que grava no banco e ele gera o Outbox. Aí o serviço número 5 seria basicamente o serviço que vai ler o Outbox e publicar na fila do nosso Kafka, né, na stream do nosso Kafka, para que o serviço 2 e 3 pudessem, possam aí fazer o processo de o processamento, né, da informação. Se esse cara aqui falhar, ele não gera o Outbox e automaticamente eu não tenho essa publicação aqui. Agora, se esse cara aqui falhar, ele vai ler o Outbox, né? E se esse cara aqui falhar, ainda assim eu não vou ter um problema sério. Por quê? Porque o meu pedido, eu posso dar um replay aqui, né? Eu não vou ter o problema de, por exemplo, dar um replay e ele alterar de novo o status do pedido aqui, ter que desencadear uma série de outras features que poderiam estar aqui alinhadas, né? Eu teria só o replay do envio para a fila. Então fica mais fácil de eu monitorar e fica muito mais fácil de eu fazer um recovery em caso de algum problema, né? Então, está aí, né? Seria isso basicamente o Outbox aí atuando para resolver o problema de DAO write que a gente teria, né? Se a gente tivesse isso no processo de comunicação entre um ou mais serviços, né? Bom, uh, basicamente é isso. Esse exemplo aqui era só para mostrar para vocês como implementar o DAO write. Esse código aqui está lá no GitHub. Esse vídeo já ficou até um pouco maior do que eu gostaria. Esse código aqui está lá no GitHub, está lá nesse repositório que eu mostrei para vocês. Ó. Esse aqui está lá de referência também no post. E, bom, qualquer dúvida, comentem aí no post ou me mandem via e-mail que a gente vai tentando solucionar. Beleza? E em breve, aí eu vou tentar fazer um post aí de como fazer a parte de leitura dos dados, né, usando o Debizium. É isso aí, galera. Obrigado. Valeu.